Então, vamos lá? Hoje nós vamos ter o nosso estudo do livro dos médiuns, mas aí, para nós prepararmos nosso ambiente, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou só tirar esse som aqui. E aí, depois a Malvina vai fazer nossa oração, depois que a gente preparar bem o ambiente. E aí nós vamos estudar o livro dos médiuns. Então, nós estamos no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, que é o 17. Estamos na sequência, não é? Então, nós vimos ontem sobre a virtude e hoje os superiores e os inferiores. Então, vamos lá. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação. O que é uma delegação, né? Delegação é quando você dá poderes para uma pessoa, você delega função, você vai fazer isso, né? Então, na verdade, a pessoa não é dona do poder nem da função, ela está fazendo aquilo por delegação, porque alguém superior a ela lhe deu essa condição. Então, aí, o que está escrito aqui, para a gente entender bem? A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação, é uma coisa que quem outorgou, né, pode retirar a hora que quiser. Então, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Né? Igual quando você passa uma procuração, um advogado, ele vai e faz as coisas em seu nome, né? Só que depois ele tem que prestar conta, dizer o que ele fez. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, isso com relação à autoridade, né? Nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade, uma coisa que é dele que ele não vai perder, né? Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Para que Deus quer, ele tira a autoridade, tira a riqueza, tira a saúde, tira tudo, né? Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Inalienável significa ninguém pode tirar, você não pode vender, né? A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Então, ninguém vai consentir que a saúde seja tirada, mas ela é tirada muitas vezes, né? Assim como a riqueza, assim como o poder. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar é esquecer, né? Que tenha almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. O mau exemplo da autoridade, né? Pode arrastar multidões para o crime, para tanta coisa. Do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão,
grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Então, todos nós temos uma tarefa, temos uma missão, né, grande ou pequena, e ninguém vai fazer isso por nós, né? É o nosso planejamento reencarnatório. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultaste? Tem muita autoridade aí, muito político, que vai ter que responder isso aí, viu? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, e nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia a autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência, ainda mais imperiosamente, lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, olha que interessante. Quando você está sofrendo numa situação, não significa que você não tente procurar outra melhor. Se vê forçado a suportar, porque às vezes, se a gente puder tirar o espinho do dedo, para tirar, não é para ficar reclamando do patrão, né? Chorando pitanga, e não tentar encontrar alguma, melhorar de vida, né? Então, se a pessoa não consegue, é porque é uma prova, né? Então, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera, e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever. Lembra que nós estudamos nesse mesmo capítulo sobre o dever, que o dever tem o dever moral e tem o dever para com a profissão, né? Esse aqui para com a profissão
tem nem como ele discutir, porque ele é remunerado para isso, ele ganha, né? Então, numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, nós vamos, a nossa próxima coisa do Evangelho, né? Será o item 10, o Amém no Mundo. E agora nós vamos ouvir a prece que a Malvina vai fazer para nós. Querido Jesus, nesse instante, venho te agradecer por tudo que nos destes no dia de hoje. O nosso estudo, os nossos companheiros que estão conosco, estudando, aprendendo um pouco mais dessa doutrina que é tão maravilhosa. Mestre Jesus, te peço por todos aqueles que estão sofrendo nesse instante, nas ruas, com frio, com fome, nos hospitais doentes, leva, Senhor, a tua paz e a tua luz e a cura a todos. Mestre Jesus, te peço por todos os lares dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de todos aqueles que convivem conosco e também daqueles que não convivem. Leva, Senhor, a tua paz e a tua luz. Te peço, Jesus, pelas creches, os orfanatos, os presídios, aquelas casas onde tem as pessoas que estão estremecidas pela droga, pelo álcool. Leva, Senhor, a tua luz a todos esses lares, dando paciência a cada um para suportar uns aos outros. Peço, Jesus, por todos aqueles que desencarnaram, que sejam socorridos, levados para as escolas de tratamento, escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, e que a luz seja com todos, Senhor, juntamente com a espiritualidade amiga, ajudando a cada um a se orientar melhor. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, por tudo que nos destes, a família, o trabalho, as refeições e até as nossas dores que nos fazem crescer, Mestre Jesus. Esteja conosco, nos orientando, amparando, nos ensinando a viver melhor. E esteja conosco, Senhor, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos vendo as reuniões espíritas, falando sobre isso, né? É uma questão importante, porque é um momento em que Allan Kardec já está começando a dar uma organização mais específica para o que seria o movimento espírita, né? A ação das pessoas, dos espíritas, para a divulgação do espiritismo, para o estudo do espiritismo. Então, é esse momento que ele começa, então, a orientar como deveriam ser as reuniões, porque lembrando que Allan Kardec fez toda a codificação, né? E já com tudo pronto, foi que ele se preocupou de dar essa organização mais institucional, não é? Por quê?
justamente para que quando as sociedades espíritas viessem, né, a existir de uma forma mais institucional, que já houvesse um roteiro bem seguro, né? Tudo muito escrito, e isso é fundamental, não é? Então, nós estamos no item 333, mas só lembrando o que vem antes, ele fala, basicamente, dos 3 tipos de reuniões que existem, que são, a primeira, aquelas reuniões que são frívolas, né? Reuniões em que as pessoas não têm um objetivo sério. Elas estão reunidas para conversar com os espíritos, normalmente são reuniões mediúnicas, né? Para conversar com os espíritos sobre os assuntos dos seus interesses mais mesquinhos, mais se vai casar, se não vai casar, se vai arrumar emprego, ou até mesmo para fazerem brincadeiras, né? Então, evidentemente, que numa reunião dessa, quais são os espíritos que vão participar? Espíritos frívolos, que vão responder qualquer coisa, né? Então, quando nós procuramos um médium, né, quando as pessoas procuram um médium em busca de quimeras, né, vamos dizer assim, de respostas para aquilo que ele poderia solucionar por ele mesmo, então, e esse médium se presta a isso, ele provavelmente, o produto que ele vai levar, né, não vai ser de muita confiança, não é? Então, são as reuniões frívolas, as reuniões onde os espíritos que ali se aproximam não têm nenhum compromisso com a verdade, com nada. Tem as reuniões que são reuniões, assim, em que os espíritos buscam, em que as pessoas buscam conhecimento, conhecer a ciência, né, espírita, procuram fazer ensaios, isso era muito comum, as sessões de materialização, para aqueles... e sempre, no fundo, tinha uma certa curiosidade também, mas aquelas reuniões com esse objetivo, né? E, finalmente, as reuniões de instrução, certo? As reuniões onde as pessoas têm por objetivo estudar, compreender melhor tudo, né? E aqui ele fala tanto de reunião mediúnica quanto de reunião mesmo de estudos, né? Ele anteriormente a isso, ele fala sobre a importância do recolhimento, né, comunhão dos pensamentos, em toda reunião séria, né? Mas quando a reunião é muito grande, porque naquele tempo as reuniões basicamente eram mediúnicas. Era raro uma reunião que não tivesse comunicação e muitos assistentes. Então, nós temos que pensar em que tempo que isso se dava. Muitos assistentes. Então, ele diz que se as pessoas que estão assistindo, elas não têm um pensamento homogêneo, não é? Isso que ele fala aqui, se elas não estão recolhidas, se os pensamentos não estão dirigidos com o mesmo objetivo, então não há homogeneidade, né? Então, a reunião vai ter certo grau de perturbação. Quanto maior o número de pessoas, maior a chance de termos essa perturbação, né? Mas o nosso item é o 333. Além do cuidado com essa homogeneidade, para que não seja um número muito imenso de pessoas, olha só, nosso grupo, ultimamente, né, desde que terminou a pandemia, eles têm ficado pequeno, o grupo dos encarnados, né? E isso não deve ser motivo de preocupação para nós, né?
Porque, querendo ou não, como são poucas as pessoas, a dispersão também é menor, né? Fica mais homogêneo também. E aí os espíritos dizem que esse magnetismo que nós congregamos nas reuniões online, eles são encaminhados para regiões, né? Regiões sombrias, regiões de necessidade, e que como tudo está sob a lei, né, do magnetismo, então, nesse ambiente aqui que nós estamos, é mais fácil fazer a transferência dessas ondas magnéticas para outras regiões, né? Eles devem saber como resolver isso, mas eles falam isso, que essas reuniões online, elas são extremamente importantes, elas vieram para ficar, não vão substituir a reunião presencial, mas elas também não podem ser deixadas de lado, né? Então, vamos lá. Lembrando que no tempo do Kardec, ele não conseguiria nem imaginar uma reunião como a nossa hoje, né? Então, nós temos que contextualizar sempre que estamos lendo as obras. Há ainda outro ponto, não menos importante, né, com relação às reuniões espíritas, que é o da regularidade das reuniões. Então, quando eu falo, né, que nós temos que ter esse cuidado, às vezes, a reunião é online, não precisa ter regularidade, né? Não é assim. As reuniões hoje, elas têm um outro formato? Tem. São tempos modernos, nós estamos usando a tecnologia, as ferramentas que a ciência nos traz, né? Então, tem que ter essa regularidade. Eu sempre digo uma coisa que nós temos que ter muito cuidado em reuniões espíritas, é com o horário, ficar mudando o horário, mudando o dia, mudando o horário, sabe? Tudo que os espíritos sombrios desejam é qualquer ruídozinho na comunicação, qualquer coisa, para tirar daquele ritmo, sabe? Tem um ritmo, aí as pessoas confundem. Então, tem que ter ritmo, sabe? Tem que ter ritmo. Como se diz, né? Tem que ter frequência. Talvez intensidade, né? Aquela coisa imensa. A frequência, ela pode ser menor, mas não precisa ser assim, algo, oh, meu Deus, né? Então, aí a intensidade. Aquela reunião de luz pura. Não é necessário isso, mas é necessário frequência, sabe? Então, vamos imaginar uma curva imensa, depois outra menor, depois outra grande, é uma coisa que não tem frequência. Mas você fazer sempre, pequenininho ali, mas fazer. Não deixar, não perder o ritmo. E sempre no mesmo ritmo. É extremamente importante, né? Para que nós fiquemos vigilantes, venhamos nos perceber quando, sabe, eu sempre gosto de dar essa imagem. Eu gostava de ir no circo quando era criança, e tinha aquela coisa dos pratos, né? A pessoa pegava aquele prato e ficava girando assim, aí girava todos, aí tinha um prato que estava caindo, ele ia lá mexendo no prato. O que é isso? É a vigilância. Quando algo está acontecendo, né? Então, o dirigente da reunião tem que ser aquela pessoa que está esperto, que está prestando atenção para que a regularidade, né, ocorra, certo? Se não dá para fazer todos os dias, um dia sim, um dia não, mas se é um dia sim, um dia não, o que faça? Se não dá para fazer um dia sim, um dia não, então a cada 3 dias, mas se ficou estabelecido isso, que se faça. Uma vez por semana, que seja feito, né? Tem que ter esse cuidado. E sempre, gente,
todas as vezes que nós mexemos também nisso, né, a frequência, dá problema. E no horário. Eu conheço uma instituição que ela tinha um horário na reunião. Anos a fio. Aí mudou, o pessoal mudaram o horário. Aí quando mudou o horário, a reunião nunca mais conseguiu ter o mesmo. Ficou durante muitos anos uma reunião bem empobrecida. Porque existe algo aí que um dia nós talvez venhamos a entender, né? No éter, uma relação, né, direta. Bom, em todas as reuniões, né, sempre estão presentes espíritos. Aqui poderíamos chamar frequentadores habituais, aqueles que, igual nós aqui encarnados, né? Tem um grupinho que eu chamo que é o núcleo duro, né? Esse pessoal, querendo, não querendo, rindo ou chorando, tá ali, não é? Tá ali, abre a sala, né? Tira a poeira, né? Tá ali. Então, tem aqueles que poderíamos chamar de frequentadores habituais, sem que com isso pretendamos referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem. Então, tem sempre aqueles que estão em tudo, né? Vê uma porta aberta e vai entrando. Não, não é desses que ele está falando. Ele está falando daqueles que têm o hábito. Então, a nossa tarefa nas reuniões que nós iniciamos, que criamos, é formar o hábito, manter, né? Então, eu sempre falo, né, essas reuniões que nós criamos, né, na pandemia, nós somos responsáveis por elas, porque nós não sabemos mais à frente se nós vamos ter outros momentos, não é? Então, nós temos que trabalhar agora com mais essa ferramenta. Então, aqueles, né, os frequentadores habituais são ou espíritos protetores, ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Veja que Allan Kardec, ele está falando aqui de reunião em que comparecem espíritos que vão dar esclarecimentos às questões que se fazem. Ele vivia um momento ainda de organização da codificação espírita. Então, é por isso que ele fala isso. Hoje isso não é mais comum. Basicamente, nós não interrogamos mais os espíritos, não é? Porque já está tudo pronto, tudo feito. Durante muito tempo, faziam-se muitas reuniões de materialização de espírito e tal. Hoje não se faz mais. O Emmanuel, uma vez, avisou o Chico, né? O Chico participava de reuniões de materialização, especialmente junto com o Peixotinho, né? E aí, uma vez, o Emmanuel chamou a atenção dele, falou, Chico, olha, tá bom, não vamos mais continuar com essas reuniões, porque gasta muito ectoplasma teu, e você precisa do ectoplasma para as obras. E nós estamos vivendo um tempo, disse o Emmanuel, né, que nós precisamos, ao invés de materializar espírito, nós precisamos espiritualizar a matéria. Por isso para o Chico. E aí o Chico parou, né, de participar e se dedicou aos livros. E, então, o que ocorre? Vai ocorrendo uma mudança no formato da reunião. Por isso que eu digo, vamos prestar atenção qual é o nosso formato hoje, no mundo da tecnologia, né, essas reuniões online, as reuniões presenciais continuam, tal, mas vamos prestar atenção, né, que vai havendo, sim, logicamente, aprimoramentos. Ninguém suponha que esses espíritos nada mais tenham que fazer, se não ouvir o que lhes queiramos dizer ou perguntar. E às vezes a gente acha que os espíritos estão sempre ali à nossa disposição. Não é assim. Eles têm suas ocupações.
e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Às vezes a gente chama, fulano, igual a gente telefona para alguém hoje, a pessoa às vezes não pode atender, né? Acontece o mesmo com os espíritos. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, ali, eles se preparam antecipadamente a comparecer, e é raro faltarem. Alguns mesmo há que levam ao excesso a sua pontualidade. Essa coisa da pontualidade, né? Nós temos que levar isso muito a sério. Formalizam-se quando se dá o atraso de um quarto de hora, e se são eles que marcam o momento de uma reunião, fora inútil chamá-los antes desse momento. Então, eu quero lembrar aqui de uma conversa do Divaldo com Sheila, irmã Sheila. Eles tinham um trabalho a fazer juntos, e ela disse, imagina o tanto que esses espíritos trabalham, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, vocês fazem reunião todo dia, como é que vocês dão conta? Isso não é nada. Ela disse assim para o Divaldo que as tarefas dela estavam no tempo, eram feitas no tempo da crosta terrestre, porque nas dimensões espirituais o tempo é diferente do nosso. Mas que ela estava trabalhando nesse mesmo tempo nosso. E que ela tinha uma hora, certinha, na parte da manhã, no horário X, era quase madrugada, uma vez por semana. Então, aí eles, não sei o que é que eles tinham para fazer. Então, ele tinha que obedecer esse horário, essa janelinha que ela tinha. Imagine, né? Então, é isso. Os espíritos, eles têm muito trabalho, não é igual a gente que está aí, tal, eu acho que eu vou, acho que eu não vou, deu, não deu, né? Não é assim. Aí fiquei pensando, meu Deus, é uma Sheila, né? Uma hora na semana, ainda tinha que ser quase na madrugada, tipo, era assim, tipo, das 5 às 6. O único horário que ela tinha para fazer aquilo com o Divaldo, né? Pra vocês verem. Acrescentemos, todavia, que, se bem os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo o que seja pueril. Ele está querendo dizer o seguinte, que os espíritos bem superiores, eles se apresentam na hora que dá. É diferente, né? Quer ver? Porque mesmo fora das horas pré-determinadas, podem eles, sem dúvida, comparecer e se apresentam de boa vontade, se é útil o fim objetivado. Então, às vezes, tem uma pessoa doente, um horário totalmente... Entende? A gente tem que ter essa noção, esse senso de que nós vamos nos reunir para fazer algo, não é só porque eu quero, um objetivo fútil,
mas para atender uma pessoa que está doente. Então, aí nós vamos evocar os bons espíritos, mas sem dizer esse, aquele outro, né? Então, o fim tem que ser útil. Então, aí, não tem como você definir um horário específico. Às vezes, você vai fazer uma visita numa família, né? Então, você mais ou menos marca que hora que você vai, mas aí você tem que contar com a possibilidade da família, e aí você convoca os espíritos para estarem com você, entendeu? Então, é nesse sentido. É diferente daquela reunião que nós, como essa aqui, né? Que tem hora para começar, hora para acabar, né? Mas se quando termina a reunião, daqui 3 horas, ocorre um fato, um acidente, alguma coisa, ninguém tem que esperar amanhã para chamar os espíritos para nos ajudarem. De jeito nenhum, entendeu? Então, a gente tem que ter essa lógica na nossa cabeça, né? Esse bom senso. Nada, porém, mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar à torto e à direito, quando isso nos acuda à fantasia e principalmente sem motivo sério. Toda hora está chamando os espíritos, né? Como não se acham adstritos a se submeterem aos nossos caprichos, bem pode dar-se que não se movam ao nosso chamado. É então que ocorrem tomarem-lhe outros o lugar e os nomes. Então, o que acontece, né? Quando nós começamos a convocar os espíritos de uma forma para motivos pueris, né? Por capricho, então eles não vêm. Aí vem outro espírito e diz que é ele, né? E se passam por eles, porque a gente não vai ter como saber se sim ou se não, né? Agora, veja, às vezes, nós estamos numa conversa, né? Está um grupo de amigos, uma conversa séria, certo? Ali está todo mundo conversando e não tem, vamos dizer assim, conversa de baixo calão, nada, é uma conversa, e nós começamos um assunto, tal. De repente, nós podemos perceber a presença dos bons espíritos. E isso é muito comum. Eles vêm atraídos pelo que nós estamos falando e vão nos responder, agora não mais dessa forma como era no tempo do Kardec, né? Incorporava, falava. Eles, cada vez mais, eles vão usar a nossa mediunidade, a nossa inspiração. Eles vêm e nos transmitem. Então, às vezes, isso acontece. O Chico Xavier, por exemplo, no Pinga Fogo, que foi um programa de televisão que ele foi, né? Não era um programa, não era um horário de regularidade, nem nada, mas os espíritos vieram ali o auxiliar, né? E olha como que essa coisa do magnetismo ela é importante, né? O Chico, ele disse, perguntaram para ele uma vez, porque ele fez 2 pinga-fogo. O primeiro foi ao vivo, então tinha as pessoas em casa assistindo, vendo ele falar. O segundo foi gravado. Aí ele disse, então no segundo ele está mais, parece mais cansado, mais taciturno. E aí perguntaram para ele qual a diferença que teve, né, do primeiro pinga-fogo para o segundo. Ele disse que no primeiro as pessoas de casa tinham um público muito grande, eles ficavam mandando vibrações boas para ele. Magnetismo, olha só, televisão, né? É isso que a gente fala, né? Esse transporte dessas ondas magnéticas. O outro, como foi gravado em estúdio, não teve isso. E ele ressentiu.
Ele ressentiu disso. Então, é isso, né? A importância de nós estarmos conversando ao vivo, tá certo? Olha só. Próximo assunto é sobre as sociedades espíritas propriamente ditas. Mas eu gostaria de deixar isso para a nossa próxima reunião, sabe? Porque nós vamos entrar num assunto assim que eu acho muito importante, né? Que sociedade, quer dizer, os centros espíritas, propriamente dita, nossa casa espírita. Então, é interessante nós contextualizarmos, né, aqui que ele fala que o espiritismo apenas acaba de nascer, né? Olha só para nós fazermos uma introduçãozinha, mas nós vamos voltar desde o começo, na nossa próxima reunião. Ninguém tem nada para falar sobre horário, sobre entenderam bem, né, essa questão? Se não, fala, só perguntar. Sociedade, né? Então, imagina, Kardec codificou a doutrina, então não tinha nenhuma instituição ainda espírita, né? Aí ele diz que tudo, olha só esse comecinho, tudo que dissemos das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Quer dizer, quando você começa a organizar em forma de sociedade, querendo ou não, rindo ou chorando, lá vem problema. Lá vem problema. Frequentemente, sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimentos sobre a maneira de se formarem as sociedades, resumi-los-emos aqui em algumas palavras. Quando Kardec fala algumas palavras, pode esperar um textão, né? Só vou ler mais esse parágrafo. O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência. Então, ele está, lembrem-se sempre, toda vez que nós vamos ler as obras básicas, principalmente aqui no Livro dos Médiuns, né, que ele fala muito dessa relação com a sociedade e tal, então, a sociedade em geral, né, e a nossa relação com os espíritos, uma relação bem direta, nós temos que contextualizar, lembrar de onde que ele estava, né. Então, ainda é pouco compreendido em sua essência por grande número de adeptos. Muitos adeptos do espiritismo não compreendiam o que era o espiritismo, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros, de que se possa chamar uma associação ou uma sociedade. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui permanece até hoje. Permanece até hoje. Tá bom? Então, eu acho que nós avançamos bastante na nossa conversa. Eu vou colocar lá que nós vamos... A próxima reunião vai ficar o 334. Tá bom? E nós vamos encerrar. Tá ok? Deixa eu parar a apresentação. Eu queria saber se o Eliseu pode fazer a nossa prece, Eliseu, de encerramento. Pode? Posso sim. Então, vamos Posso. ouvir. Queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Jesus Cristo, nosso irmão maior, nosso companheiro de todas as horas, e agradecer. Amado Jesus, queremos agradecer, Senhor, por esses momentos que nos concedeu, por essa linha de luz, de ensinamento que
recebemos nesse momento e agradecer, Senhor, a todas as bênçãos, a tanta misericórdia para conosco. Senhor, queremos também pedir, Senhor, o seu consórcio com as pessoas que estão nesse momento, em estado desesperador, tanto mentalmente como fisicamente, com fome, com frio, com perturbações psíquicas. O Senhor os auxilie, Senhor, nesse momento. As crianças, os lares, os hospitais, presídio, todos os irmãos que estão em dificuldades. E agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que tem derramado sobre o nosso planeta. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por ti, ó Mestre. Somos tão pequeninos. Nosso cérebro é tão pequeno para entender a grandeza disso. Mas graças ao seu amor, o Senhor tem nos acompanhado a todos os momentos aqui na orbe terrestre. Não nos desampare, Senhor. Que possamos caminhar as suas pegadas e aprender cada vez mais a ser solidário com nossos irmãos e a seguir seus mandamentos, Senhor, seus ensinamentos, para que possamos ser dignos de ser vosso irmão e filho de Deus, nosso Pai. Fica conosco, Senhor, abençoe nossos lares, todos os nossos companheiros, encarnado e desencarnado, que estão presentes nessa reunião, e os que não estão, Senhor. Que a sua bênção alcance a todos e abençoe o nosso país, Senhor, os nossos vizinhos, o nosso planeta. E que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Um beijo a todos. Boa noite. Beijo, Israel. Boa noite. Segunda-feira estarei lá com Graças, você. doutora Marta. Tá bom, tô esperando.